E aí eu cheguei e falei, cara, não tô mais dando conta de ser oficial de justiça e ser professor, mentor. E financeiramente, já compensava eu ter deixado meu cargo há muito tempo financeiramente. Só que eu gostava demais do meu cargo, porque eu ralei demais para conquistar aquilo. Acho que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Porque assim, hoje eu tenho os desafios, mas eu confio em mim, eu sei da minha capacidade, eu tenho uma história. Na época eu não tinha história, não era nada. Então foi um desafio muito grande. Eu não queria largar o cargo. Eu fiquei 2 anos procrastinando essa decisão. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um TutoriCast, o podcast da Tutory. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marlon, sou o CEO e fundador dessa empresa que tem transformado a vida de milhares de alunos e professores em todo o Brasil. E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre do mercado de concurso, um cara que eu tive a oportunidade, na época de aluno, de estudar, de aprender, de assistir às videoaulas, e hoje eu estou tendo a oportunidade de vir lá de Cascavel para estar aqui em Brasília, no Tutory Experience. E é claro, eu não poderia perder a oportunidade de, além de amassar ele no jiu-jitsu, a gente poder fazer um bate-papo no nosso TutoriCast. Então, seja muito bem-vindo, Thales. Tamo junto, cara, velho mesmo, né, cara? Pô, uns figuras antigas dessa, tudo aí estudei com o Thales, falei, caramba. Velho, tá bem antigueira, velho. Pô, seja muito bem-vindo aí ao nosso TutoriCast. Tamo junto. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito massa. E, cara, a gente tem dois públicos que nos assistem aqui no nosso podcast. Tem o público de alunos, que gosta de acompanhar as histórias dos professores e tal. E tem um grande público também de professores e mentores que vê você como uma grande autoridade, vê você como uma estrela do concurso. E, cara, é muito massa ver depois os comentários da galera, né? Que, pô, é o professor vendo o outro professor como uma grande referência, e isso é muito massa. E então tem esses dois públicos. Então eu costumo dividir o nosso bate-papo mais ou menos em dois momentos. Um momento a gente vai falar um pouco mais aqui para alunos, depois a gente vai falar um pouquinho mais para professor, mentor, que está nessa pegada de empreendedorismo, não é o professor que está lá só de boas, recebendo do curso e ficando ali. Mas é o professor que está querendo crescer, que vê você como uma fonte de inspiração, que passou por vários cursos, que tem uma autoridade nomeada no mercado e que hoje tem o seu próprio curso, tem construído um império, né, no esquadrão, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Então, eu queria começar que você contasse um pouco da sua história como aluno, cara. Da onde surgiu essa parada assim, cara? Quero ser concursado, Você já nasceu com vontade de ser um oficial de justiça ou não? Já foi uma coisa assim que foi acontecendo na vida? Conta aí pra gente. Não foi não, cara. Foi tipo assim, meio falta de opção, né? Eu fui fazer faculdade e fazer o quê na época? Porque eu sou daquela época que, né, os pais tinham um sonho de todo mundo ter faculdade e tal. Era meio que o padrão de ser feito, né? Falei, fazer o quê? Ah, não sei. Vou fazer direito. Fazer direito. Aí eu comecei a fazer faculdade, não conseguia arrumar nem estágio. Não remunerado, nem isso eu não conseguia. Aí eu me formei, aí eu descobri que o diploma não vale de porra nenhuma. O diploma, sim, ele só é para preencher requisitos. Não conseguia advogar, tal. Eu vi e falei, caraca, tá longe, né, cara? Eu vou para concurso, vou fazer concurso. Aí comecei a fazer concurso público, fiquei 6 meses, igual a metralhadora. Cara, fazia tudo. O que eu olhava? Edital que estava aberto e eu olhava para remuneração só. Só isso. Fala, pô, esse aqui é top. Vou para esse, vou para esse. Aí aquela. Não dá certo, né? Lógico, loucura. Nunca fechava um edital. Aí depois de mais ou menos uns 6 meses que eu tive uma ideia assim, falei, cara, e se eu fizesse um concurso que, caso eu não passar nele, o que eu estudei nele eu aproveitasse para outro? Olha que ideia brilhante. 6 meses para entender uma das primeiras coisas que a gente fala para aluno hoje, né? Uhum. Aí eu comecei a focar, e aí fui procurar, tipo, deixa eu ver um concurso recorrente, um concurso que paga bem, um cargo que tenha flexibilidade para eu poder continuar estudando, se eu quiser outro cargo e tal. E aí eu encontrei os TRTs, que é concurso assim, pô, um ano ruim de TRT tem 3 provas, um ano fraco. Nossa, esse ano foi ruim, hein, cara? Só teve 2 provas só. Terrível esse ano. Porra, né? Tem gente que espera 4 anos um concurso, né? Sim. E aí eu vi o cargo de oficial de justiça, pagava bem, tinha flexibilidade e tal, chamava muito pouco. Aí eu falei, tá bom, né? A gente sempre tive mais coragem que juízo, né? Aí fui estudar para oficial de justiça, passei por todo aquele perrengue lá de concurseiro. Na minha época,
era preciso ter um tempo maior de estudo do que hoje. Por quê? Porque você não era só concurseiro, você era garimpeiro, não tinha tudo que tem. Porque é tudo muito novo, né? É tudo muito novo. A gente pensa assim, aulas online. Cara, isso não é uma coisa tão antiga. Não é uma coisa igual a gente tem as ferramentas hoje. Não tinha sistema de questões, por exemplo. Eu queria questões, eu tinha que buscar prova. Para ter uma ideia, é lá no site do PCI, cara. Nem sei Eu se achava tem. prova, Acho que tem ainda, né, pô? Tem PCI, Mas, muito acessado. caraca, ia lá, cara, baixava as provas, aí o gabarito que tava lá. Tava errado. Não era o gabarito Oficial. oficial, era o preliminar Era o só. preliminar. Não era Aí o tu errava, definitivo. achava que tava certo, tava Pô, tudo errado. ficava quebrando a cabeça, não tinha comentário. Aí falava, cara, preciso entender como que cai, né? Aí fui lá, baixei, tinha um calhamaço de prova, assim. Aí eu pegava aquilo também, né? Imprimia. Aí depois falei, pô, tá ruim, não consigo identificar. Aí eu catava aquele monte de questões, tudo no computador, ia selecionando e ia montando um material meu de questões por tópico. Então tinha lá uma pasta de direito civil, uma de administrativo, uma de constitucional, e cada pasta tinha os arquivos de tópico. E o maior arquivo, que tinha mais questões, era escrito assim, não sei. Eu não sabia o que era. Tudo que eu não sabia o que era, eu ia jogando naquela pasta, entendeu? Eu não sabia identificar, né? Imagina. Aí deu um trampo, mas depois que eu montei aquilo, eu comecei a ver, falei, caraca, isso aqui cai toda hora, cara. Isso aqui não cai. Então foi um trampo muito grande de garimpar conteúdo. E naquela época tinha os telepresenciais, né? Sim, Acho que nem existe mais hoje, né? Transmitia assim, né? Na parede, você ia no lugar. Sim. Só que Aí você viu os alunos conversando assim na gravação. E cara, era assim, a mesma aula para delegado era para OAB, que era para juiz, que era para judiciário, técnico, que era para, entendeu? Era tudo a mesma coisa. Eu falei, né, acho que deve ser assim não, pensava, né? Mas o professor tá falando, deve ser, mas aí eu via que não era. Aí comecei a pegar muita coisa por conta. Aí uma coisa que foi uma virada de chave muito grande no meu estudo e que moldou até o Thales professor, foi que eu aprendi a fazer resumo. Como eu tenho TDAH, né, cara, para me concentrar é muito difícil. Então, pegar um conceito muito grande e tal, não rola para mim. Eu tenho que pegar pontos-chave. Aí eu consigo memorizar aquilo e daquilo eu desenvolvo o resto. E eu aprendi a fazer resumo. Caraca, depois que eu montei meus resumos, aí as aprovações fizeram assim, ó, encavalaram uma atrás da outra. Caraca. Aí é uma coisa que eu faço muito em aula também, né? E isso demorou o quê, assim? Eu sei que você demorou 6 meses para entender o jogo. Aí depois que você começou a entender o jogo, foi quanto tempo, assim? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para você já começar a ter as primeiras aprovações ali? Cara, enquanto eu entendi o jogo, tava usando pra caramba. Entendeu? Assim, uma coisa que eu não falhei no meu estudo era disciplina. Isso aí eu ralava mesmo, tal, eu estudava pra caramba, me dedicava, não tinha preguiça. Tava fudido, né, cara? Tipo assim, eu falei, velho, acho que a chance que eu tenho na vida é essa. Se eu não der certo aqui, vai dar ruim. Entendeu? Não tinha dado certo em mais nada. Então eu fui com tudo. Mas o período todo ali, mais ou menos uns 2 anos, assim, mas ralando, sábado, domingo, qualquer minutinho livre estava estudando. Foi um período muito intenso, porque tinha esse ponto de ter que garimpar conteúdo. Não era sentar e coisa estudar. Que hoje o aluno não tem, né? Não tem tudo tinha. mastigadinho. Hoje eu olho bonitinho. assim, cara, eu falo, é muito mal acostumado, né? A gente entrega assim no biquinho mesmo. Tudo. Pra ter uma ideia, nem resumo meus alunos fazem, eu entrego pronto. O resumo, eu falo, só senta aí. Não, as questões só clica no link, já tá tudo arrumadinho. Tudo montado, separado. Lá tem tudo organizadinho, a matéria, o assunto, o tempo que tem que se dedicar, né? A gente explica ali e tal, às vezes, pegava uma questão mal feita, né? Nossa, cara, ficava... Porque eu não tinha entendido ainda que a banca faz cagada. Faz cagada. Pra mim, não, né? Falou, cara, se tá aqui é porque é isso mesmo. Ficava quebrando cabeça com questão mal feita. Hoje a gente fala, Paulo, não, nem desconsidera essa questão, isso aí é cagada da banca, nem perde tempo. Então foi nessa jogada aí, né, que foi até conseguir aprovação. Aí na época... O primeiro que você passou foi para oficial? Então. Não, eu fui passando, passei em 10 concursos, né, no total. Então o oficial foi o último, assim, você falou, cara, agora já foi um dos últimos, porque eu tava estudando assim, eu ia fazendo TRTs, só que tinha edital que era meio parelho, eu falava, pô, o que tem a mais aqui? Tem isso a mais, pô, dá pra encarar. Dá para fazer. Se eu não tinha nenhum TRT aberto ou muito próximo. Então eu ia fazendo alguns concursos paralelos. Passei para o Oficial de Justiça, passei para analista administrativo, passei para técnico administrativo, de TRT, passei ali nesses cargos. Passei em cargo administrativo também, do Ministério do Trabalho e Emprego, TJ de São Paulo. Eu fui fazendo outros concursos também, mas aí chegou um momento
que eu tava estudando já há um tempinho, né? Aí uma pessoa que também estudava tal, falou pra minha mãe assim que falou, não, o cargo que o Thales está querendo é um cargo muito difícil. Não é assim para passar. Ele vai demorar uns 3 anos para começar a ver algum resultado. Você já estava estudando, tinha um ano e tanto já. Para esse cargo são pessoas tipo eu que estudam, sabe? Pessoas assim, né? Que estudam magistratura, tal, tipo eu. Acredito, não, velho. Aí, cara, eu tenho muito defeito. Pegou E tem aqui. defeito que às vezes ajuda, né? Tanto pro bem quanto pro mal, teimoso. A hora que falou aquilo, eu falei, ah, é? Agora eu não faço mais nenhum concurso a não ser esse. Só vou fazer esse agora, de teimoso. E deu certo, entendeu? Deu certo, tal. Poucos meses depois eu passei, né? Calou a boca, né? Foi o que eu passei em primeiro, até, porque o Sal de Justiça Federal, né? Ou passa em primeiro ou não Ou vai, passa nas não é cabeças ou chamado. não é chamado, é. Mas eu falava, cara, mesma prova pra todo mundo vai ter que estudar, todo mundo, ninguém tem duas cabeças, entendeu? Por que não eu? Por que não eu? É só me Se tem uma esforçar vaga, mais. ela é minha. Pois é, por que que eu não posso ser eu? Aí eu não olhava mais pra concorrência, não. Chegou um momento que eu não me preocupava com concorrência, eu não olhava o número de inscritos. Tanto que na minha prova, que eu passei em primeiro, a banca me ferrou nessa prova. Porque assim, pro TRT, para quem é formado em direito, tem dois cargos: o analista judiciário, que trabalha interno, e o oficial de justiça, que é o trabalho externo, os dois formados em direito. E as provas eram sempre no mesmo horário. Uhum. Então a pessoa te fazia um cargo ou o outro. E a grande maioria ia para o interno, porque é muito mais vaga. Uhum. Então, geralmente, no cargo que eu concorria, tinha lá de 3 a 6 mil inscritos, em média, mas passar entre as cabeças. Porra, nesse concurso aí a banca separou, cara, pôs uma prova no horário, outra no outro. Aí, em vez de ter lá 5 mil inscritos, tinha 26 mil inscritos. Aí me arrebentou, né? Falei, mais uma pra conta, vamos lá fazer. Só que eu, tipo assim, não pirava com isso mais. Eu tava preocupado com o meu estudo, com a minha revisão, com a minha evolução. Eu não ficava mais olhando pra concorrência, sabe? Sim, Cara, sim. eu pensava, falar, tá todo mundo fudido igual eu aí, entendeu? Tá todo mundo passando a mesma coisa que eu tô, cara. Não é possível né, que a pessoa tenha 48 horas no dia. Sim, sim. Cara, uma coisa que eu tenho curiosidade. Tu já tem uns filhos que são maior do que você. Ou seja, deve ter pelo menos 20 anos, né? Tem 22 o mais velho. 22 o mais 22. velho. Ou seja, quando você estava estudando, É, tu já era pai. já era pai, já tinha meus 3 meninos já. Caraca. Eu tenho 4 hoje, na época eu tinha 3, era tudo pequeno. Tudo pequenininho e tu papirando. Papirando, cara, assim, foi o que mais deu força, sabe? Porque às vezes eu tava estudando, a gente fica puto estudando. Uhum. Ainda mais aquela época que hoje, por exemplo, você vai lá num grupo, conversa com os colegas, você pergunta numa live pro professor, você tem uma rede, Comunidade, né? Uma rede de apoio, você né? tem. Você pesquisa, cara, não tinha. Não tinha. A única comunidade que tinha era no Correio Web, lembra o Correio Web? Correio Web, lembro, pô. Acho que não sei se tem ainda ou não, né? Eu lembro que tinha as comunidades do Facebook. É, Tu lembra das comunidades do não, Facebook? essa eu já não cheguei a usar, usei do Correio Web, cara, que Caraca. era. E assim, ali não era, entendeu? Uma comunidade como a gente conhece hoje, né? Sim, os grupos de WhatsApp, né? Imagina. E às vezes eu tava estudando, cara, pô, dava aquele desespero. Aí eu ficava puto, falava, vou meter o pé que se foda. Falar, eu pensava, eu sou burro, eu tenho que me fuder mesmo, eu tenho que me lascar porque eu sou burro. Aí eu parava, pensava, pô, mas e os meninos? Eu falei, não, eles não. E que às vezes eu parava e pensava, eu que me foda. Né? Às vezes a gente, né, quando é pra gente mesmo, Sim. eu pensava, não, mas eles não, cara, eles não podem. Pra eles não pode se fuder, não. Uhum. Aí eu ia lá e estudava tal. Então, foi algo que, sim, deu muita força, né? Porque não era por mim só que eu tava lutando por eles, né? Caraca, que história, hein, velho? Pô, agora me conta aqui, cara, assim, diante de toda essa provação que você passou, moleque pequeno em casa, tendo que ralar ali, fazer acontecer, me fala qual foi a sua maior desafio que você teve, assim, estudando, uma coisa que você nunca mais vai esquecer na sua vida, pode passar o tempo que for, que esse momento ficou marcado, assim. Cara, foi uma vez, a única vez que eu acho que eu chorei estudando. Eu sou difícil pra caramba de chorar, assim, né? Até minha esposa tá 10 anos comigo já, ela falou, nunca viu o Thales chorar. Eu sou daqueles, não, engole o choro e te vira, entendeu, né? Uhum. E aquele dia eu chorei, cara, um dia eu desabei estudando. Porque eu tinha feito eu tava estudando firme já, não tava mais brincando, assim, tava já na pegada, né? Uhum. Aí eu fui fazer uma prova. Caraca, sabe aquela prova que você começa a fazer assim, você nem olha, você nem chega na alternativa, você sabia a resposta? Uhum. Falei, cara, eu sou muito foda, tô me arrebentando. Esse é meu concurso, agora deu certo. A impressão que eu tinha, bicho, é que eu ia entregar o gabarito pro fiscal, ele ia olhar, já ia me dar os parabéns ali mesmo e falar, pode começar a segunda.
Entendeu? Amanhã pode aparecer aí que é teu. Achei que eu tinha arrebentado, assim, destruído. Aí, terça-feira saiu o gabarito, fui lá imprimir o gabarito, tava estudando já. Que eu, prova domingo, voltava, segunda-feira, tava no papiro já, não tinha descanso, não tinha. Eu sempre fui muito determinado com as minhas coisas. Aí tava lá terça-feira, cara, na sala de estudos, né? Que tinha esses cursos telepresenciais, eu pagava só pra usar a salinha de estudo. Que era assim, era uma mesa lá, umas cadeiras, não tinha nada. Aí tava sozinho nesse dia, não tinha ninguém naquele horário. Aí peguei o gabarito e fui corrigir. Comecei lá, primeira matéria, português. Certo, certo. Falei, errado, 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 certo, errado, errado, certo, errado, errado. Porra, eu tava na primeira matéria, já tinha dado ruim já. Primeira matéria. Tanto que eu peguei e falei, cara, acho que eu peguei o gabarito errado. Eu achei que eu tinha. Falei, não, peguei o gabarito errado, certeza. Aí eu falei, porra, é o gabarito esse aqui mesmo. Tipo, tem gabarito A, B, C, D, né? Azul, vermelho, amarelo. Não, era aquele mesmo. Aí eu fui muito mal. A prova tinha 60 questões, eu tinha feito, tipo, 30 e pouquinhas questões. Absurdamente longe. Entendeu? Absurdamente longe. Aí ele me deu desespero. Porque eu comecei a pensar, falei, pô, eu tô dando o meu melhor. Isso dava pra caramba. Não tinha como eu falar assim, eu vou estudar mais. Não tinha. Eu já estudava sábado, domingo, semana. Cara, não tinha como eu fazer mais do que eu fazia. Só se eu não dormisse, entendeu? Não tinha. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, acho que eu sou burro. Eu falei, eu sou burro mesmo. Como eu tenho TDAH, eu, quando era criança, eu ouvi de uma diretora de escola, quando eu tinha 7 anos, que eu nunca ia ser ninguém na vida, que eu não era bicho, não era nem gente, que eu ia ser bandido. E eu não era arteiro, não era mal educado, nada, só era meio arteiro, né? E durante muito tempo eu achei que o estudo não era pra mim. E muito com base nisso. Nunca fui um bom aluno também, sempre fui um péssimo aluno. E aí eu cheguei e falei, caraca, o que eu fui me meter nisso aqui, né, cara? Nunca foi pra mim estudar. O que eu tô achando que ia dar certo isso aqui? Aí começou a dar aquele desespero. Eu tava até, sabe quando a gente estuda, fica assim estudando, né? Aí eu, assim, eu vi o gabarito, coloquei lá, voltei a estudar, só que a cabeça estudando, né? Pegando fogo. E eu comecei a pensar, cara, o que eu tô fazendo? Tô perdendo tempo aqui, isso aqui não é pra mim, eu sou burro, não tem e tal e tal. E, tipo assim, me deu aquele desespero. Aí na hora que eu percebi, tava pingando lágrima, assim, sabe? Até molhou meu resumo e tal. De desespero mesmo. O que eu tava fazendo com a minha vida, meus filhos. Aí eu peguei e falei, tá, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei, para de estudar, né? Porque não é pra mim, entendeu? Tá provado que não é pra mim. Aí eu peguei, fui ao banheiro, lavei o rosto, comecei a conversar comigo mesmo no espelho, né? Eu falei, e aí, cara, o que tu vai fazer? E agora? Porque assim, você que se foda, mas e os meninos? O que vai fazer? O que vai ser deles agora? Aí peguei, lavei o rosto, olhei e falei, tá, tu é burro, isso já tá provado já, entendeu? Isso já tá provado, você é burro. Mas então eu vou estudar até deixar de ser burro. Falar o que eu não entender, eu vou decorar. O que eu não conseguir compreender, eu vou decorar, mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Esse foi meu mantra durante muito tempo. Até deixar de ser burro. Eu posso ser burro, mas eu vou estudar, vou fazer o que tem que fazer até uma hora que vai dar certo. O que eu não conseguir entender, eu vou decorar. Tanto que tinha muita coisa de português que eu não conseguia entender, eu decorava a regra. Eu decorava a regra, decorava um exemplo e tentava fazer uma analogia na prova, entendeu? Para resolver aquilo lá. Foi bem sofrido. Cara, foi algo assim, na unha. Forte, Na unha mesmo. E aí, cara, foi o momento que mais me marcou. Porque aquele eu acho que foi o único momento que eu cogitei parar de estudar. Não porque eu estava cansado, não porque eu estava desanimado, não, é porque eu achei que não era para mim mesmo. Eu achei que eu era um cara que não ia passar em concurso, que eu achava tipo assim, cara, para passar em concurso, você tem que absorver 5 litros de conhecimento. Minha cabeça é isso aí. A cabeça tem meio litro. Não cabe. E não era nada disso, entendeu? Tanto que se eu pudesse voltar no passado para dar um conselho pro Thales concurseiro, eu acho que seria nesse dia aí. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, velho. Eu ia chegar nesse dia. É muito forte isso que você falou. E só quem viveu, cara, sabe exatamente o quanto que isso dói. Porque quando você começou a falar, eu comecei a lembrar exatamente disso, velho. Assim, eu passei por isso, mas assim, você passou uma vez. Eu passei, eu acho que pelo menos umas 20 vezes, assim. Várias vezes eu subindo pra biblioteca, sabe quando você vai subindo pra biblioteca assim no sol quente, você começa a se questionar, fala, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, velho? Que sentido faz? Tá todo mundo ganhando dinheiro, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo viajando, tá todo mundo construindo família, eu não tô fazendo nada.
A única coisa que eu sei é pegar a mochila, colocar um monte de material aqui dentro, estudo, não sai em lugar nenhum. A gente sente um merda, E né, aí, cara? a prova demora tipo 3 meses para chegar, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Aí quando você reprova, eu pensei na sua cabeça assim, cara, e agora? Quando é que vai ter a próxima? Quando que vai? Não tem uma previsão. Você não estuda sabendo assim, cara, daqui a um ano eu vou estar servidor público bem. Não, você está num abismo. É como se você não enxergasse a luz do fim do túnel, né? É emocionante essa parada. Esse podcast aqui, velho, vai ser muito massa, vai impactar muita gente. E eu ia te perguntar exatamente isso agora. O que que você falaria? Porque assim, ó, muita gente que está nos assistindo, Thales, é o cara que está exatamente nesse momento. É o cara que é o Thales lá daquela época e que muitas vezes está com um filho pequeno em casa e que muitas vezes está com a família com toda expectativa, igual seus filhos estavam. O que que você falaria para esse cara, né? Cara, se eu pudesse escolher um momento pra voltar e dar um conselho, eu acho que nem seria conselho técnico e tal, porque eu acabei descobrindo o caminho. Mas eu acho que seria nesse dia aí. Eu só ia chegar lá, dar um tapinha nas costas e falar: ah, vai, velho, para de ser frouxo, levanta, isso aí faz parte, entendeu? Levanta a cabeça, vai pra próxima, isso aí acontece. É, é normal regredir às vezes. Só ia chegar e falar, dar um tapinha no ombro e falar: isso acontece. Normal, levanta, continua, para não. Só continua, que vai dar bom. Acho que era só isso aí. Porque o resto todo, é, eu não eliminaria nada do que eu passei na minha trajetória, porque foi o que me moldou. Foi o que me fez ser um professor que entende a visão do aluno, entende dificuldade. Eu prezo muito para tentar fazer as pessoas acreditarem que elas são capazes, porque eles são capazes. Por isso que eu arrumo muita briga na internet às vezes, né? Porque às vezes a galera vem com uns métodos fudido aí, e que é mentira, é enganação. Aí a pessoa vai lá, dedica a energia dela, coloca a energia dela e não dá certo, porque o método é furado. Aí a pessoa fala: ah, acho que não é pra mim isso aqui não, e desiste. Eu falo: porra, e se fosse comigo isso? Entendeu? Se fosse que o Thales lá atrás tivesse feito isso aí. Por isso que vira e mexe, né? Eu arrumo umas confusão aí. Eu falo mesmo, entendeu? Não tô nem aí, tá? Que achou ruim. Às vezes eu falo: não tô falando o nome de ninguém. Achou ruim, põe o chapéu na cabeça e veste, né? Chapéu serviu, usa. Mas é por conta disso, porque é uma responsabilidade muito grande. Sim, cara. É claro, ninguém é perfeito, a gente erra, a gente tem falhas, a gente sempre tem coisas para melhorar, mas tem coisa que é golpe, entendeu? A gente Sim, sabe, tem coisa que o pessoal dá muito golpe, ilude muito, sim. tem que tomar sempre muito cuidado, né, com quem está te guiando, até para entender que o concurso público ele tem uma linha de chegada. A linha de chegada é a mesma para todo mundo. A linha de partida não. A linha de partida para alguns é mais para trás, pode ser mais para trás, para outros, pô, tá lá longe pra caramba, mas dá também. Só que a pessoa tem que seguir e continuar estudando e encontrar o jeito dela estudar, as particularidades dela, não desistir. E cara, eu acho que se a pessoa não desistir, ela continuar e ela estiver fazendo do jeito certo, a aprovação vai vir, ela vem. Não é questão de inteligência, não é questão de dinheiro, não é questão de tempo. Pô, já tive tanto aluno, cara, aprovado, que quando saiu o resultado, tava o nome dele lá, eu olhava assim e falava: será que ele viu certo? Será que ele foi aprovado mesmo? Porque esse bicho é meio ruim, né? Sabe aqueles que abrem a porta, bate a porta na cara? Aí eu falei: deixa eu ver, né, cara? Se ele. Falei: caralho, ele foi aprovado mesmo, cara. Porra. Sabe assim, a gente prega aquilo. Aham. É igual, sei lá, né? Que a gente tá falando: ó, o milagre acontece, mas aí você vê um milagre Você acontecer, fala, você fala: pô, caraca, deu bom assim, mesmo. eu tenho fé, eu acredito, mas caraca, é diferente. Eu falei: pô, ele passou, cara. E o bicho era devagar, hein? Falou: não é que dá certo mesmo, né? Eu falei: olha aí, ele nem. Acho que às vezes a própria pessoa não tinha noção da limitação que ela tinha, mas foi Sim. lá e conquistou. Persistiu, né? E persistiu, dá certo, sabe? Isso aí é muito legal, porque para muitas e muitas e muitas pessoas, talvez seja a única oportunidade de ter uma mudança de vida ali. E, cara, como que você, depois que você entrou, assim, qual foi o sentimento de pós-aprovação ali, aquele momento de posse, aquele momento de chegar ali, de ver seus familiares, né, te prestigiando, valeu a pena? O que passou na sua cabeça naquele momento ali? Cara, o que mais marcou ali foi quando eu vi meu nome no Diário Oficial. Esse foi o momento que mais, assim, que marcou, porque, pô, tava fazendo prova, mas tinha prova escrita, né? A gente sabe que mesmo que o gabarito extraoficial ali, preliminar, não quer dizer nada. Aí, eu lembro que essa prova, que foi o TRT-15 que eu passei em primeiro, esse que deu muito mais inscritos e tal, eu tinha ido bem, eu tava com uma noção que eu fui bem. Aí saiu, né, ia sair
diário oficial lá e como quando concurseiro, acordava, eu ficava lá, F5, 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 né? Eu lembro da cena, cara, interior de São Paulo, aquele calorzão. Eu tava com meu computador, tava sendo aquela mesa azul de bar, Uhum. porque minha escrivaninha tinha quebrado, não me sentia digno nem de ter uma outra escrivaninha. E tava lá no computador F5, 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 a hora que carregou, aí apareceu a lista. Aí eu saí procurando meu nome. Aí eu não vi meu nome. Falei, pô, eu comecei, eu sou bobo pra caramba. Eu devo ter feito cagada no gabarito, eu devo ter zerado na prova escrita. Aí eu falei, não, calma. Aí voltei a lista, aí eu vi meu nome lá em primeiro. Aí, a primeira coisa que eu pensei, será que isso aqui é a lista dos reprovados? Será que é a lista dos eliminados? Não caía a ficha que eu tinha passado. Aí eu vi, não, classificados aqui, tá aprovados. Aí, segunda coisa que passou na minha cabeça, será que tem outro? Thales, pô, Thalllius, Vinícius César de Moraes. Aí eu fui olhar o documento, cara, pra ver se não tinha outro, se era eu mesmo. Aí quando caiu a ficha que era eu, o que eu senti foi alívio. Eu senti muito alívio, senti assim que fiquei bobo ali, com 5 minutos ali, bobo, olhando, tal. Foi bem assim, sensação de alívio. Aí depois, né, claro, aquela euforia com a família, tudo. O começo do trabalho aí foi cagaço, né? Porque oficial de justiça Sim. não tem curso de formação, não tem nada. Muita responsabilidade, né? Pô, eu cheguei lá, eu já tava com 300 mandados atrasados, porque a outra oficial de justiça que eu ocupei o lugar dela, ela tava de licença fazia mais de um ano. E aí o outro, como que foi o treino? Ah, montei no carro com o outro oficial de justiça, vi ele cumprir uma meia dúzia de mandado, só que tá cumprindo os dele. Aí eu cheguei, quando eu entrei no trabalho, já tinha um calhamaço assim de mandado. Aí eu fui com ele, a hora que eu voltei já tinha montando. Falei, porra, não dá pra ficar acompanhando ele, vou ter que sair cumprindo. O começo foi brabo, foi tenso. Até pegar as manhas do trabalho e tal. Mas, Cara, me conta aí uma coisa que nunca vai sair da tua cabeça como oficial de justiça, assim. Coisa que ficou marcado, assim, um mandato que você fez que ixi, tem tantos, cara, mexeu com tem você. tantos. Ó, logo no começo, a primeira semana de trabalho. Comecei a trabalhar, tal, né? Tava Todo lá, todo pomposo. pomposo, falei, pô, servidor, né? Eu falei, não, deixa eu manter a postura. Achava assim, mulherada deve dar em cima, né? Tem que ser um cara manter a postura, social de cara sério. Aí fui lá, pô, trabalhar na rua, né? Aí fui numa casa, cara, e eu descobri que os advogados põem qualquer endereço, é uma bagunça, então os caras põem endereço só pra cumprir, né? Aí eu procurando endereço lá, tal, numa casa, na outra. E tinha uma casa, sabe aquelas casas que tem a rua, aí tem uma escada que desce, o nível da casa é mais baixo, sim. Uhum, Aí bate palma tal, e era aquelas portas de ferro que tem uma janelona de vidro, coisa de casa antiga, uhum. meio fosca. Aí eu bate palma, vem um velho assim, né? Fala, pois não, menino. Falei, tô procurando, fulano de tal, tal. Ah, eu não tô ouvindo, vem aqui mais perto. Ah, eu tô procurando, fulano, tal, tal. Não, chega, vem cá, desce aqui, que eu. Não sei, vem cá, desce aqui. Aí desci. Aí a hora que ele falou, não, você não quer entrar aqui pra ver? O velho tava pelado, cara. Mentira, Te velho. juro, o velho tava pelado, cara. Ele jogou, eu tava puxando, entendeu? A hora que eu olhei assim, eu olhei aquele troço, tava até. Nem feliz você tá, né? Eu falei, não, falei, obrigado, muito obrigado. Peguei, virei as costas e fui embora. Pô, primeira semana de trabalho. Pronto, já queria pedir exoneração ali mesmo. Não, Falou, primeira velho, meu semana, Deus, uma Deus. dessa, falei, pô, velho, cara, se fosse depois de um tempo, depois de um tempo você fica Você já, fica né, macaco velho. velho, já fica, Caraca. rapaz, essa micharia aí, rapaz, vira esse negócio pra lá, pô, tá até descarregado, ó, você tá maluco? Mas aí, eu vou te prender, porra, aí, Caraca, mas velho. naquela época, rapaz, mas foi muitas situações assim, cara, Muita mesmo, velho. Tu ficou quanto tempo como oficial de eu justiça? fiquei 13 anos, 13 anos? 13 anos, Cara, bastante e tempo. onde que agora entra a parte do empreendedorismo na educação, né? Onde é que entrou assim, cara? Quero dar aula, quero, quero ser professor, quero ajudar a galera na internet. Onde é que foi essa virada de chave entre sou servidor público, tenho estabilidade, tô com a vida tranquila, tô com um consignado, mas tô tranquilo. Uhum. Onde que entrou essa chave assim? De cara, quero dar aulas, quero ir pra internet. Cara, foi assim. Eu tinha sido aprovado, estava trabalhando já, como oficial de justiça, mas na época eu queria fazer magistratura. O meu plano inicial era virar juiz. Por isso que eu quis o cargo de oficial de justiça. Aí, da mesma forma, estava trabalhando, mudei, fui para Cascavel, procurei o mesmo curso para usar a sala de estudo também, né? Ia fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Só que aí eu tinha que
cumpri meus mandados, eu tinha que estudar. Então eu ia trabalhar e deixava minha mochila no carro. Pô, cara, às vezes que tesão que era quando eu conseguia cumprir os mandados mais cedo, porque estava lá programado para terminar 17, 18 horas, correria 15 horas tinha terminado. Pô, que tesão, pegava e ia lá estudar. E tava assim nessa pegada. Manhã, tarde e noite, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. E como já era aprovado, a galera vinha perguntar dica, dúvida comigo, conversar, né? Os outros concurseiros que estavam lá estudando. E desde antes de eu ser aprovado, eu sempre gostei de ensinar. As pessoas tinham dificuldade, não entendi tal coisa, como que é isso aqui? Eu explicava, tal, eu sempre gostei, né, de explicar isso aí. E aí lá no curso, o pessoal, como eu já era aprovado, primeiro tal, tinha uma moral, vinha a galera. Cara, quantas vezes eu estava estudando, vinha alguém, Thales, você entende dessa matéria? O que é isso aqui? A pessoa sentava, eu explicava. Aí um amigo meu, que estudava lá também, ele tem uma história muito bonita. Ele era DPEM na época, ele foi alfabetizado aos 14 anos. Aí, hoje ele é delegado. O cara tem uma história top também. Aí ele chegou e falou, cara, por que você não dá aula? Aí eu pensei, eu dar aula? Quem sou eu pra dar aula, né, cara? Sou ninguém, pô, sou um Zé, né? Imagina, eu vou dar aula tem que ser o cara que é o juiz, o doutor, imagina. Ele falou, não, cara, dá pra ver que você gosta de explicar tal. Pô, eu nunca vi você reclamar de parar de estudar pra explicar alguma coisa pra alguém. Eu falei, é legal, porque eu tô aprendendo também, né? Aí eu falei, não, mas eu achava que talvez eu ia dar aula depois que eu fosse juiz. Então ele falou, não, vai dar aula tal. E na época tinha o curso presencial lá em Cascavel, que era o Alfa. Nem online tinha, era só presencial. Ele falou, vai lá, tal, vê lá pra dar aula. Aí eu peguei e liguei lá. Liguei lá, tal. Cagaram pra mim, assim, mas cagaram brabo pra mim mesmo. Tipo, né? Só faltou falar assim, preciso me sentir um cachorro vira-lata, entendeu? Eu falei, foda-se, né? Não era. Né? Tô estudando pra concurso, para ser juiz. Aí voltei lá, ele falou, não, deu certo? Falei, não, não deu, cagaram. Não, você vai lá e vai lá falar com o Daniel Sena, na época. Vocês conhecem o Daniel Sena? Eu tava conversando com o Sena. Aí peguei, conversei com ele. Ele falou, tá, você quer dar aula do quê? Aí eu falei, pô, eu quero dar aula de constitucional, né? Ele falou, não, constitucional sou eu, pô. Falei, então eu posso dar aula de administrativo. Não, administrativo é o Evandro, que era o dono. Falei, caralho, viu? Falei, eu posso dar aula de direito do trabalho. Já tem professor. Deixa eu pensar. Falei, cara, direito civil eu dou aula também. Estudava tudo isso, né? Não, já tem. Eu falei, pô, do que você precisa? Eu falei, você quer que eu dou aula do quê? Do que você não tem professor? Ele falou, processo do trabalho. Eu falei, pronto. Ele falou, monta uma aula, vem aqui me dar uma aula aí um dia, mostra aí. Eu montei uma aula que era o que eu estudava. Ele sentou lá, foi lá no quadro e tal. A única dica que ele me deu, falou, quando você vai começar a aula, depois da aula, né? Eu montei uma aula de 2 horas e meia, assisti uns 15 minutos. Coloca teu nome, a matéria aqui do lado e troca um pouco as cores aí. Pode usar mais cor, tem mais cor ali e tal. Foi só essa a minha dica. E saí dando aula, cara. Comecei a dar aula. De processo de trabalho. Processo do trabalho. E como é que tu entrou no direito administrativo? Lá dentro do Alfa? Foi toda uma história ali. Aí era professor que eu dava aula do que tinha. Só que assim, era uma brincadeira aquilo. Entendeu? Era uma brincadeira, porque eu era oficial de justiça, eu estava estudando para concurso, aquilo lá. Cara, eu gostava. Entendeu? Eu gostava. E aí começou a cada vez, né, engrenar. Eu comecei a dar aula pro AB, inclusive, foi nem para concurso, foi pro AB. Só que aí o pessoal do AB ficou doido com a aula. Porque assim, era tudo muito esquematizado. Chegava esqueminha, papapá, igual para concurso, os caras ficaram doidos. Tipo assim, tinha 5 questões, eles com 2 aulas mataram 4. E aí o pessoal lá falou, não, pode dar mais aula, tal, só que não fechava a turma. E continuei estudando. Aí começou online. Eles me chamaram, fui lá e gravei processo de trabalho. Aí terminei de gravar processo de trabalho, eles falaram, você não dá aula de processo civil também? Eu dou aula de processo civil também. Comecei a dar aula de processo civil, fiz tudo processo civil, ficou um tempo assim. E aí foi ganhando destaque, né, nas matérias, o pessoal começou a gostar. Nada vence a querência, né, cara? É. Nada vence a querência, cara. Tu não dava aula da parada, mas tu quis dar aula. Eu dava aula. Do quê? Do que precisava. Tanto que quando tinha reunião de professor, naquela época, as matérias era tipo o feudo de cada um, entendeu? Cada professor tinha sua matéria, ninguém podia dar matéria da aula do outro, não. Era um ciúmes, uma briga assim, ferrenha. Então, era muito dividido, ó. Fulano dá aula disso, outro daquilo, outro daquilo, outro daquilo. Se vier tal coisa é desse, se vier tal coisa é do outro. Se ninguém souber o que é do Talhos. Então eu era professor do quê? De processo civil, processo de trabalho e picas em geral, né? Se ninguém soubesse o que era o Talhos que dava aula. E eu dava aula. Material, tinha que fazer material em PDF.
Tipo assim, tinha a lista lá, ó, a gente precisa dessa lista, tem 300 materiais que eles precisavam. Eu pegava a lista, cara, ia ticando, eu pegava 80. Pra ter uma ideia, fazia de tudo, escrevia de tudo, penal, processo, tudo que era material eu pegava pra fazer. Eu gostava. E aí começou a entrar uma graninha e tal, mas era assim, merreca ainda, mas, Uhum. né? E aí chegou um momento que a coisa começou a ficar mais séria. Começou a ter mais aula, começou a tomar meu tempo, e aí eu falei, pô, os três não dá. Porque eu tava como oficial de justiça, estudando para juiz e como professor. Eu falei, três coisas eu não dou conta. Alguma vai ficar mal feita. Eu tenho que abrir mão de uma. Eu falei, pô, oficial de justiça eu não posso abrir mão, é meu trabalho. Ganhava bem. Magistratura era meu sonho. Mas aí, no meio do caminho, a gente descobre outros sonhos, né? Aí eu comecei a dar aula, comecei a gostar. Falei, cara, acho que eu vou dar aula mesmo, vou ficar dando aula. Depois eu me arrepender, eu vou estudar para juiz, né? E larguei o sonho da magistratura de lado para ficar dando aula. Foi uma decisão difícil, né? Porque, pô, eu tava estudando, tava bem já. Cara, tinha todos os meus materiais montados. Eu fazia simulado, ia super bem, já tava bem encaminhado. E aí, no meio do caminho, que começaram a aparecer outras matérias para dar aula. Administrativo mesmo, aconteceu assim. A gente tinha montado uma turma de tribunais. O Alfa era polícia. O Alfa era só polícia. E eu, tribunal, 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 tribunal. E aí montamos uma turma de tribunal de tanto encher o saco deles. Montaram. Pô, a turma era IATTRT Paraná. E a turma era meu xodó, né? Imagina, tinha uns 50, 60 alunos. E eu, cara, aquele trabalho com a galera foi super bem na prova. Mas teve uma matéria que eles foram muito mal. Administrativo. Aí eu peguei, fui pegar o caderno deles. Olhei o caderno deles. Cadê o caderno? Cadê a improbidade? Cadê no 7 do 4? Ah, o professor falou que não cai. Eu falei, não cai. Toda prova cai uma questão de cada. Aí, na época, eu já fiquei puto, né? Porque aquele professor especial ferrou os alunos, que eles foram bem pelo Sim. menos naquilo. Não foi um aluno que foram todos. E eu puto, porque assim, cara, minhas crias ali que zoou o bagulho, Sim. entendeu? Aí teve uma reunião, e aí o próprio Evandro falando lá, né? Pô, se um aluno vai mal, a culpa é do aluno. Se todos vão mal, a culpa é do professor. Aí esse professor, no caso, chegou na época e falou: a matéria foi dada. Eles erraram porque eles são burros. A hora que ele falou isso aí, eu já tava me levantando, não deu nem tempo. O Evandro já foi lá, cagou na cabeça dele. Falou, burro é você, tal, incompetente. Aí ele começou, é porque não tô dando conta, é muita coisa, tal. Eu falei, esse é o problema? Eu te ajudo. Que tópico que você não quer dar aula, que tá sem tempo, que eu dou aula pra você, faz assim. O que você não conseguir dar aula, manda pra mim. Ah, dá lá de 8.112. Porra, o cara me deu o melhor tópico, cara. Foi eu dar uma aula, porque eu preparei uma aula. Foi eu dar uma aula, os alunos já não queria mais ele, entendeu? Já queria que eu pegasse a matéria. E eu sempre fui assim, cara. As coisas, né? O cavalo, quando passa montado, eu pulo nele. Às vezes o cavalo me derruba, me atropela, me escoiceia, mas eu pulo nele, entendeu? Eu pulo. E pego igual um cachorro pega um osso. E, cara, aí fiquei na matéria, foi, até que chegou o ponto que o cara saiu, entendeu? Porque já tinha pegado o espaço todo, né? Ele pipocou para ver se eu não dava conta. Falei, vou sair, quero ver ele dar conta. Você ficou quanto tempo no Alfa? Fiquei 8 anos. 8 anos, cara. 8 anos. E assim foi a aula de constitucional também, entendeu? Pegou aula de condicional lá. Constitucional, o professor saiu aí pouco antes de abrir o edital, né? Largou a turma na mão, os alunos desesperados. Falei, fica tranquilo, pô, dou aula dessa merda aí e tal. Aí falei, que hora que você vai dar aula? Falei, aí o pessoal do Alfa falou, mas você vai dar conta? Você não vai? Falei, quando que eu não dei conta? Falei, quando que eu não dei conta? Falei, quanto tempo você precisa? Falei, uma semana. Uma semana aí, puta merda, cara. Era uma época que eu descobri que a gente não precisava dormir todo dia. Dormia dia sim, dia não. Sorte que era novo, né? Tinha lá 30 e pouquinhos anos, né? Era novo ainda. Aí loucura, cara, loucura, mas não largava aluno na mão. E pegava aula de tudo. Pra você ter uma ideia, uma vez, sabe o que eu dei aula já? De trânsito. Trânsito, velho. Ó, lá nas antigas, não era nem pra PRF, foi um concurso de guarda municipal que tinha trânsito. Eles contrataram um professor, o professor falou que tinha entregado tudo. O professor, ficha fria na época, sumiu o cara, né? E ele deixou umas 2 resoluções sem dar aula. Aí era na terça-feira, a coordenadora pedagógica falou para mim, pô, Thales, o pessoal, eles já sabiam tudo que era bom eu pegava. O professor foi lá, saiu, não gravou essas 2 resoluções, o pessoal precisa, estão pedindo. Eu falei, tá, eu não dou aula disso aí. Não, mas não tem outra pessoa. Não é igual hoje, né, que você encontra o professor mais fácil. Eu falei, puta merda, e se eu não der aula disso aí? Ah, eles vão ficar sem a matéria. Eu falei, caralho, né? Eu falei, tá bom, né? Até quando eu preciso gravar isso aí e tal? Ela falou, você precisa gravar amanhã, porque a prova é domingo.
Você tem que gravar, tem que editar, tem que pôr no ar. Eu falei, porra, é terça-feira, você tá pedindo pra eu dar aula quarta-feira de um troço que eu não faço ideia do que seja? Aí ela falou, é. Falei, tá bom. Fui lá, peguei aquele troço. Cara, meu Deus, eu me senti uma fraude dando aula daquilo. Mas fui lá, esquematizei tudo. Depois você assistir a aula, eu olhava e falei, pô, parece até que eu entendo do bagulho, né? E caiu, cara, certinho, o bizu que eu coloquei e tal. Caiu uma questão daquilo. Então, assim, eu me virava muito pra não deixar a galera na mão. Não... Sim. Porque eu falei, né? Pra quem tá se afogando, jacaré é tronco, entendeu? Os caras já estão na merda. Então, vou tentar fazer o que dá. Tentar ajudar a fazer o que dá. E sempre foi muito assim. As oportunidades apareciam, ou eu cavucava elas, ou eu pegava, e começou esse crescimento, né? Na carreira como professor, eu fiquei no Alfa por 8 anos. Caraca. E da onde saiu assim, cara? Talhos Empreendedor. Onde é que surgiu? Como foi? Como é que, qual foi a virada de chave que entrou ali e falou, cara, não, velho, quero agora ter o meu próprio curso. E É, quais foram os desafios que você teve de início? cara, quando eu saí do Alfa, vim pro Estratégia, né? Fui pro Estratégia, foi toda aquela treta tal, né? A maior treta da internet Eu foi lembro, eu essa lembro, eu época, aí, lembro, eu bagulho lembro. louco, né? Mas tudo resolvido já. E aí eu comecei a dar bastante aula em Estratégia, e comecei com um projeto próprio também, com mentoria. Eu tinha começado o esquadrão ainda era tipo assim, juntou uns professores, vamos fazer um negócio e tal. Mas, tipo assim, tem toda a galera dando aula e tem alguém fazendo o bagulho acontecer, né? O bastidor que a gente, quando é professor, acha que não é nada, mas depois que a gente põe a mão nisso aí, a gente vê que é muito mais do que a gente pensa. E aí começou as mentorias também, ter muito aluno, muita coisa, e chegou um momento que, é igual aquela decisão que eu tomei lá atrás. Eu sou professor, eu sou oficial de justiça, tô como mentor, sou pai, né? Tenho família, família também muito prejudicada na questão de tempo, né? Porque sempre trabalhando muito. E aí eu cheguei e falei, cara, não tá mais dando, não tô mais dando conta de ser oficial de justiça e ser professor, mentor. E financeiramente, já compensava eu ter deixado meu cargo há muito tempo financeiramente. Só que eu gostava demais do meu cargo, porque eu ralei demais para conquistar aquilo. Acho que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, porque assim, hoje eu tenho os desafios, mas eu confio em mim, eu sei da minha capacidade, sei, eu tenho uma história. Na época eu não tinha história, não era nada. Então, foi um desafio muito grande. Eu não queria largar o cargo. Eu fiquei 2 anos procrastinando essa decisão. Só que chegou uma hora que não dava mais. Saí, não saí. Saí, não saí. Saí do cargo, não. A Aí, gente conversou um pouquinho antes de sair. é, Na reunião, a gente conversando. aí eu peguei, cara, falei, bom, acho que vou ter que sair do cargo para poder focar nisso, porque não tá dando para fazer as duas coisas. Aí eu peguei um ônibus para ir para Curitiba para me exonerar, porque tinha que ir lá em Curitiba fazer exame médico, tal, passar por um monte de setor, né, para poder exonerar. E eu fui a viagem toda de Cascavel a Curitiba, boa parte da viagem orando, pedindo para Deus, falando, olha, me mostra se eu tô tomando a decisão correta. É um Às vezes medo, né, cara? eu falei, cara, eu tô abrindo mão do meu futuro. Eu me aposentava integralmente, eu ia aposentar ganhando 25 mil. Você entendeu? Eu abri mão do certo pelo duvidoso. Então, eu pensei, né, pedi muito, se for essa a minha missão, se for melhor para minha família, se for para eu fazer o bem, me dá um sinal se eu estou tomando a decisão correta. Se eu estiver tomando a decisão errada, me dá um sinal que eu aborto a missão, volto e deixo quieto esse negócio de abrir mão do cargo, vou fazer outra coisa. Vou continuar dando aula, mas assim, menos. E aí, cara, Deus é tão bom que quando eu cheguei lá, eu tive que passar por vários setores. Cada setor que eu passei, eu encontrei um aluno. Aprovado, estava trabalhando no TRT. Todos os setores. Chegava lá, Nossa. professor e tal. E era assim, aluno que passou no último concurso, no penúltimo concurso, no antepenúltimo concurso. Eu falei, caraca, faz tempo que eu tô fazendo isso, né, cara? Olha quanto. E todo setor vem aluno, nossa, contando história. Eu tava lá, não sabia o que ia fazer da vida, aí eu vi um vídeo seu, eu vi ali que você falava para estudar, estudei, cara, isso foi o que salvou minha vida. E todos os setores que eu passei, eu encontrei um aluno. Aí eu falei, agradeci, né? Porque falei, pô, eu pedi um sinal que eu tava errado. Deus acho que sabe que eu sou teimoso, ele me mostrou uns 6 que eu tava certo. Falou, você tá certo, cara. Sabe, ele esfregou na cara assim, você tá certo. E nunca me arrependi. Foi uma decisão difícil, Tem porque, quanto tempo isso? entendeu? Isso tem uns 3 anos, mais ou menos. Caraca, Uns 3 é anos. recente. É recente. 3, 4 anos, mais ou menos. Foi muito difícil, porque, eu abri mão da coisa que era, tipo assim, eu tô dando aula, tal.
Mas se eu não quiser fazer mais nada, eu tenho um cargo. Eu ia me aposentar ganhando muito bem, eu tinha aquilo pro resto da vida, cargo super bom de trabalhar, tal, Tranquilo, né? tranquilo. Só que era questão de missão mesmo, não era questão só disso, né? Eu gostava muito de fazer aquilo, porque às vezes o tempo que eu estava trabalhando como oficial de justiça, pô, eu podia estar dando uma aula, eu tinha queria Sim. fazer alguma coisa com meus alunos, eu queria viver 100% aquilo que eu não tinha entendido ainda que era a minha missão. Aí Uhum. na hora que eu entendi, tomei a decisão, assim, correria, desafio pra caramba. É uma outra Nossa, pegada, não, né? uma loucura. Mas é uma loucura fazendo aquilo que eu sei que é o que eu tinha que estar fazendo, entendeu? E, cara, qual foi, assim, o seu maior desafio quando você tomou a decisão de, cara, não tenho mais o estratégia, não sou mais saí do estratégia, não sou mais oficial de justiça, agora eu sou integral no esquadrão. Aí Qual foi uma foi o. outra decisão difícil, cara, porque tava no estratégia, eu tinha sempre uma relação muito boa com os diretores, com o Weber, com a galera. Tem até hoje, né? Até hoje, Tá no tem grupo uma lá do relação, jiu-jitsu até hoje. até hoje, relação super boa com os caras. Com alguns professores não, porque professor tem um bicho muito ciumento, tem umas Sim, treta sim. normal, né? Eu nunca esqueço da parada que você me falou, eu sempre falo aqui nos podcasts. Uma vez a gente numa reunião das antigas, lá atrás. Aí a gente conversando, eu desabafando, tu desabafando também. Aí tu pega e solta também assim: pô, Marlon, esse mercado de concurso é maravilhoso. Só tem dois problemas: o aluno e o professor. Falei, cara, trabalhar com curso é muito bom, só tem duas coisas que dá problema, aluno e professor, só sai. Ai, É bem isso aí. nunca esqueci disso, velho. É. Nunca esqueci disso. É engraçado demais isso. Então, assim, conta pra gente qual foi o maior desafio quando você se viu na situação. Para, eu não sou mais professor, eu não sou mais servidor público, agora eu sou um empreendedor. Porque quando eu saí do estratégico, quando estava com a relação boa, eu ganhava muito bem lá. E eu acho que eu era o professor que, né, sem projeto próprio, professor contratado, eu acho que era o professor mais bem remunerado do país. E aí fizeram uma proposta para melhorar isso ainda, só que para eu abrir mão, né, do projeto, tal, para focar com eles. Cara, agradeci, mas falei, não, eu acho que eu vou fazer isso aqui que eu tô gostando. E aí eu, como eu falei, queimei todos os barcos, né? E foram muitos desafios, cara, muitos desafios, assim, porque é outra coisa, você não tem mais âncora, você não tem tipo assim, eu tô fazendo aqui meu curso, mas eu recebo lá de estratégia, recebo do meu cargo. Não, não tem, é só aquilo ali. Aquilo lá tem que dar certo. Aí descobrir o caminho é muito complicado, cara. Às vezes você tem ali que investir. Eu sempre investi muito em qualidade, em conteúdo bom, professores bons, sabe, coisas boas. E, cara, às vezes o dinheiro faz assim, ó. Aí tem que pagar imposto, que é caro pra caramba, entendeu? Às vezes o lucro que sobrou vai embora. E aí Lidar com. um monte de gente, entendeu? Às vezes tem empresa, eu falo que tem empresa é ter uma creche para adulto, né? Uma creche para adulto, isso aí, porque é uma cada Eu coisa. achei que era só aquele ator. E a gente toma muito tombo. Só que da mesma forma que a gente toma muito tombo, decepciona muito com algumas pessoas, aparecem outras que você fala, caraca, que foda, cara. Parece umas pessoas assim que você fala, pô, compensa todas as outras erradas, sabe? Uhum. E então o desafio foi esse, descobrir o que fazer. Porque você vai lá, faz uma mentoria, faz uma parada, beleza, tem umas dicas, mas tem coisa que você aprende fazendo. Negócio da cultura da empresa tal. Você pode assim não, cara. Isso ainda é assim não, entendeu? É um trampo, velho. Aí você tá consertando uma coisa, tá dando outra coisa errada, tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo e as coisas não funcionam como a gente achou que funcionariam e tem que se virar. Entendeu? Tanto que eu falo, não, é algo assim muito recompensador, mas tem que se virar. Então, os desafios, assim, é difícil falar qual foi o maior, porque são vários, né? É todo dia. Só dessa semana. Dessa semana. Essa semana dá pra lembrar aqui daria dos pra oito. lembrar, Cara, mas é uma coisa assim, ó. Hoje tem muita gente dentro da Tutor. Hoje a gente tá com 3 mil professores, né? Mentores, enfim. Me fala o seguinte: o que você daria de dica pro cara que tá exatamente nesse limbo que você esteve durante anos? Servidor público, professor, mentor, empresário. Pai, marido, esposa. E, cara, precisa fazer, precisa sair. Qual a dica que você daria pra esse cara? Cara, primeiro, o que a gente trabalha aqui, que é concurso público, é um negócio muito sério. Porque o que a gente vende é um comércio também, a gente tá fazendo isso. Só que o que a gente vende não é um tênis, não é uma camiseta, que se for de baixa qualidade, a pessoa joga fora, a vida segue. A gente trabalha com futuro, a gente trabalha com sonhos. Então, se eu pegar uma pessoa, essa pessoa confiar no meu trabalho, confiar em mim, eu não fizer algo bem feito,
Eu posso estar ferrando com a vida dessa pessoa. Eu posso estar fechando a porta de oportunidade dela. Ah, mas a pessoa é responsável. Não, mas a partir do momento que eu abraço ela, eu sou responsável também. Isso é uma coisa que me dá medo. Então, primeira coisa é ter responsabilidade com o aluno, ter responsabilidade, fazer algo bem feito, fazer algo que, claro, tem que ser comercial. A gente tem equipe, a gente tem gasto, é tudo muito caro para a gente fazer nesse mercado digital. Até eu pedi um desconto lá na Tuturi também, né? Porque é caro. Vocês certeza que o Marlon faz um desconto top aqui para mim, que é tudo muito caro, né? E o que é bom é caro mesmo. É caro que é bom. A gente tem que ganhar dinheiro também, senão a coisa para de funcionar. Mas o dinheiro não pode ser o teu principal objetivo. Se o dinheiro for o teu principal objetivo, você vai ganhar dinheiro, mas uma hora vai dar ruim. Sim. Uma hora vai dar problema no mercado, uma hora não vai te aceitar mais. Então, tenha responsabilidade com a vida das pessoas, tenha coragem, tem que ter coragem também de, cara, vai lá, arrisca, mete a cara, faz. É melhor se arrepender por algo que você fez e não deu certo, porque pelas coisas que você não fez. E tenta de novo. É igualzinho estudar para concurso. É igualzinho. Só que em vez de fazer uma prova a cada 3 meses, você faz uma prova quase todo dia. Você vai fazer uma prova, vai dar errado. Você vai fazer outra, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Cara, deu errado. Procura outro jeito, faz de novo, reformula. Nunca fica satisfeito. Procura sempre melhorar. Se fizer isso aí, o resultado vem. O resultado vem, o retorno vem. Vai ter alto, vai ter baixo. A hora que fizer um lançamento, ganhar dinheiro. Não sai comprando carro, não sai comprando terreno. Não faça dívida, animal. A hora que você quiser as coisas ganhar dinheiro, não faça dívida. Guarde esse dinheiro, porque vai ter a época, é bíblico, né? Vai ter a época das vacas magras. Aí você tem que ter dinheiro para sustentar esse período. Então, não deixa subir a cabeça também. Muita gente começa a aparecer, os alunos, você é o melhor, você é o melhor. Cara, qualquer hora que você for, tem alguém falando que aquele professor é o melhor. Isso aí sobe na cabeça de muita gente. Você não é melhor, você é professor, você é mentor. Você tem uma missão que é guiar as pessoas, ajudar no futuro delas. Então não deixa subir a cabeça, mantenha a humildade, não esqueça o que você está fazendo. E quando crescer, quando você estiver grande, não se esqueça de uma frase muito legal que eu ouvi, e aquela frase, esse cara me ganhou pro resto da vida. Foi o Ricardo Vale. Quando eu cheguei na estratégia, eu cheguei e estava dando uma reunião de professor, eu nem era professor ainda. E tinha uns professores reclamando, é porque minha aula tá com pouco aluno, tá com 30 alunos, tal, porque tem pouco aluno mesmo, é normal, né? E essa crise de perereca ali, e de alguns professores, e aí o Ricardo Vale falou, cara, cada aluno importa. Se tiver um aluno assistindo a aula, esse aluno é importante. Aí essa frase que ele falou, ali ele me ganhou pro resto da vida. Eu falei, caralho, que cara foda. Ele falou, cada aluno importa, isso é verdade. Porque se tiver um aluno, não é um aluno, sei lá, no YouTube, né? Você vê lá, 5. Porra, 5. Caraca. Cara, são 5 pessoas. 5 famílias. 5 famílias. Depende de futuros. Olha que bênção que é poder fazer isso aí. Aí fala, tem 30. Cara, 30 pessoas numa sala é gente pra caramba. Entendeu? Eu já dei aula pra 20 mil pessoas. É inimaginável você imaginar 20 mil pessoas numa aula. Mas eu já dei aula pra uma pessoa. Eu já dei aula uma vez para uma pessoa só. Então, nunca esquecer isso aí também, que cada aluno importa, cada história importa. Vai aparecer muito aluno sarna, vai aparecer gente que dá trabalho pra caramba, vai chegar um limite do que você consegue fazer. Mas cada pessoa importa, não esqueça disso aí, não esqueça os princípios, a essência, não esqueça, principalmente quem foi concurseiro e virou professor, virou mentor, não esqueça de onde você veio. Se você lembrar disso aí, cara, as coisas vão acontecer. Caraca, que aula! Isso aqui não é um podcast, não, isso aqui é uma aula. Ô, mestre, eu já te admirei, sempre te admirei, mas hoje, cara, depois dessa sua história aqui, é fantástico ver o quanto que você ama isso. Eu vejo o brilho nos seus olhos, assim, e é exatamente por esse motivo que você tem o resultado que você tem hoje. E eu ainda digo, cara, que é só o começo. Acredito que quiser, você vai muito mais longe. Talvez você nem tenha dimensão do tamanho que você vai se tornar, né? Eu lembro que estava fazendo uma reunião aqui um podcast desse com o Eber. E eu perguntei assim pro Eber, você tinha noção do que se tornaria o estratégia lá quando você começou? Ele falou, cara, nunca, né? E isso ficou na minha cabeça, porque, cara, nós somos empreendedores que a gente não tem noção de onde nós iremos chegar. E você é um cara que eu tenho certeza, cara, do resultado que você vai ter só pelas poucas palavras que a gente teve aqui hoje nesse podcast. E eu tenho certeza que você vai transformar a vida de muito mais alunos ainda, porque a gente ama isso que a gente faz e não tem como a gente fazer meia boca aquilo que a gente ama, né? Com certeza. E é exatamente por esse motivo, cara, que eu queria te parabenizar hoje, entregando esse presente. Olha só. Dessa placa, Mentoria Rubi.
Sim, hein? Olha o tanto que essa placa é linda, cara. Olha, essa é grandona, hein? Essa é grandona. Esse é o resultado, e é um gesto simbólico de reconhecimento pela essência do seu trabalho. Top demais. Isso aqui é a vida dos seus alunos. Isso aqui é quantas pessoas que foram transformadas dentro daqueles tribunais lá, TRT que você passou. Lá era 6, aqui são 1.000. São 1.000 pessoas e são muito mais do que isso, né? Porque você entrou na Tutor e já tinha muito tempo já de mentoria, sou novo muito na tempo de Tutor, né? professor. Então, assim, isso aqui é muito, muito recente. Mas são 1.000 pessoas transformadas, 1.000 famílias transformadas. É muito E eu tenho certeza que já eu vou estar te dando a placa de 10.000 alunos aí. Com certeza. E não vai demorar muito, porque pelo crescimento que você está tendo, cara, não tem como ser diferente, não. Não, Estou muito feliz pela nossa parceria, feliz por esse podcast, feliz por você estar com a gente aqui no Tutor Experience. Hoje a gente vai estar lá no jantar com o Ricardo, com a galera do Estratégia aí. Vai ser muito massa e, cara, só agradecer mesmo por esse bate-papo, pelo aprendizado. Valeu, irmão. Tamo junto. Prazer fazer isso aí, prazer seguir aí na missão, né? Que é ajudar as pessoas a principalmente acreditar nelas, né? Que às vezes elas não acreditam nelas, cara. E fazer elas acreditarem em si, eu acho que é a parte mais difícil. Porque depois que elas começam a acreditar nelas, é só a questão de tempo até o resultado chegar, até a aprovação chegar. Pô, é isso mesmo. Parabéns. E o que dizer, né? De ter tantos alunos que hoje são professores, são mentores. É engraçado, a gente chega numa reunião dessa, igual lá na Tutor, assim, às vezes prestou uma revisão de véspera, com um monte de aluno, caraca, professor e tal. Aí eu olho assim, pô, esse cara é velho de mercado, já esse puto foi meu aluno, cara. Eu falei, tô ficando velho, bicho. Eu ainda vivia como aquele cara novinho do mercado, contemporâneo, chegando agora derrubando os dinossauros. Eu falei, porra, bicho, eu sou antigão agora, cara. Antigão, virou antigão, mas tô na luta, não sou aquele antigão que não sou aquele dinossauro que é extinção, não, porra. Tamo aí brigando, tamo aí, muita lenha pra queimar ainda. Muita lenha pra queimar. Parabéns, mestre, valeu. Valeu, tamo junto, cara, sucesso pra gente. Valeu. E você que ficou até o final do nosso podcast, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece, deixa aqui o comentário, a parte que você mais gostou do Tutoricast, que eu tenho certeza que vai ser incrível, e não deixe de se inscrever no nosso canal, para que você seja notificado imediatamente após a saída de um novo episódio. Vamos para cima, Deus abençoe os estudos de vocês, Deus abençoe a jornada de vocês e conte com a gente. Siga aqui o Instagram do Talhos, siga lá as redes sociais do Esquadrão, vamos para cima, um abraço. Valeu.